Segredos dos Mortos, caçando fugitivos nazistas. 29 de abril de 1945, Berlim estava em ruínas. Tanques soviéticos atravessavam os escombros, dirigindo-se ao centro da cidade. Mas dentro do abrigo do Führer, bem no centro da chancelaria do Reich, a guerra já havia terminado. O líder nazista Adolf Hitler havia se matado. O Terceiro Reich chegava ao fim. Os aliados estavam dispostos a punir os nazistas que deram início à Segunda Guerra e foram responsáveis por grandes crimes contra a humanidade. No entanto, nem todos foram punidos. Alguns conseguiram escapar do castigo. Monstros como o terrível médico Josef Mengele, o carrasco da Gestapo Adolf Eichmann, o carniceiro de Lyon Klaus Barbie e o comandante do campo de extermínio Franz Stangl. Todos eles representam os terríveis excessos do Terceiro Reich e todos conseguiram escapar do cerco aliado que ia se fechando. Dizem que eles fugiram em submarinos durante os últimos dias do Reich, mas revelações recentes descrevem uma história bem mais sinistra. É uma viagem aos recônditos sombrios da Europa do pós-guerra, uma viagem que expõe a rede que eles usaram desde a Cruz Vermelha Internacional até a CIA e sem poupar o Vaticano. A história dos nazistas que fugiram da justiça começou nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Em uma série de ataques e invasões dos aliados, a Alemanha ficou destruída. As construções ficaram em ruínas. O governo foi desfeito. Os soldados se misturavam aos civis, todos desesperados para escapar da brutalidade implacável do exército russo. Milhões de homens e mulheres comuns percorriam a cidade destruída sem saber para onde ir. Os aliados ocupavam a Alemanha nazista. Eles teriam um trabalho monumental pela frente, que era alimentar a população. Os aliados precisaram usar todos os seus recursos e cometeram erros ao avaliar os milhões de desabrigados que procuravam por eles. Alguns dos nazistas mais famosos que não se mataram na derrocada de Berlim tornaram-se alvos de caçadas impressionantes. Alguns foram capturados. O comandante nazista Hermann Göring foi levado a julgamento em Nuremberg. Condenado à pena de morte, ele se suicidou. Heinrich Himmler tentou fazer-se passar por um oficial comum do exército, mas foi identificado e preso pelos soldados ingleses. Quando foi interrogado, engoliu uma cápsula de cianureto e morreu. Para muitos outros nazistas, foi mais fácil desaparecer. Eles eram menos conhecidos e dificilmente apareciam nos noticiários da época. No caos que dominava a Europa em 1945, eles apenas fingiam ser alemães comuns. Misturando-se à multidão, pretendiam escapar da justiça dos aliados. Adolf Eichmann foi uma figura importante na máquina de guerra instituída por Hitler. Em 1942, organizou uma reunião nesta casa em Wannsee, perto de Berlim, onde a decisão final, o extermínio dos judeus da Europa, foi posta em andamento. Assim que a guerra acabou, Eichmann passou por diversos centros de investigação e não foi reconhecido. Durante 4 anos, trabalhou em uma granja na região da Alemanha ocupada pelos ingleses. Depois ele simplesmente desapareceu. Josef Mengele era conhecido como o Anjo da Morte. Médico responsável por Auschwitz, ele esperava a chegada dos trens, escolhia quem ia morrer, quem faria trabalho escravo e quem ele usaria em experimentos perversos. Mengele tinha fascínio por gêmeos e fazia testes aterrorizantes com eles. Quando a guerra acabou, ele conseguiu fugir do exército soviético. Usando um nome diferente, passou os 5 anos seguintes no sul da Alemanha, vivendo uma rotina normal, trabalhando na fábrica de implementos agrícolas da família.
Os julgamentos da guerra começaram e seu nome foi citado repetidas vezes. Era questão de tempo até que os aliados o encontrassem. Ele precisava sair da Alemanha. Franz Tangol era comandante em Treblinka, um dos piores campos de extermínio na Europa nazista. Ele foi responsável pela tortura e pela morte de centenas de milhares de prisioneiros. Em 1945 foi preso como oficial da SS, mas os investigadores não sabiam de seu passado. Frank foi um prisioneiro de guerra como qualquer outro durante 2 anos, até que foi transferido para uma cadeia na Áustria. Mas em maio de 1948 ele fugiu. Frank conseguiu se deslocar da Alemanha para a Itália. Lá ficou sabendo de um padre católico em Roma que ajudava oficiais nazistas a fugir da justiça dos aliados. Frank procurou o Vaticano. Coincidentemente, encontrou um outro fugitivo nazista que indicou o nome do bispo Alois Rudau. Quando os dois se encontraram, Rudau disse a Frank: "Eu estava esperando você." O bispo entregou um passaporte da Cruz Vermelha, uma identidade falsa e um visto de entrada para a Síria. Da Síria, ele foi para o Brasil. Frank havia participado da rota de fuga nazista conhecida como Odessa. Os aliados preferiam chamá-la de Linha dos Ratos. Odessa é o tema de muitos livros conhecidos, mas a verdade por trás dessa rota de fuga só foi revelada recentemente. É uma história constrangedora de subterfúgios e corrupção, com agentes do Vaticano ajudando criminosos nazistas a fugir da justiça. Com o final da Segunda Guerra, os oficiais nazistas mais importantes tentaram evitar a captura. Alguns podem ter usado submarinos para sair do país, mas uma rota de fuga muito mais sinistra foi revelada há pouco tempo. Padres católicos começaram a se envolver com grandes líderes nazistas bem antes do fim da guerra. O Estado do Vaticano teve de sobreviver ao regime fascista de Benito Mussolini. Em julho de 1943, veio o teste mais difícil. Americanos e ingleses invadiram a Sicília e Mussolini foi preso. 2 meses depois, a Itália se rendeu aos aliados. Hitler ficou furioso e mandou que os soldados alemães invadissem o país. A SS entrou em ação e espalhou o pavor entre os italianos. Mas nem todos os padres católicos eram contrários à presença dos nazistas. Muitos eram anticomunistas convictos e apoiavam a repressão contra os cidadãos italianos de esquerda. Alguns chegaram a apoiar Hitler ativamente. Um deles era o bispo Alois Rudau, nascido na Áustria e responsável por um seminário para padres alemães em Roma. Ele também era membro inscrito e ativo do Partido Nazista. Em agosto de 1944, Rudau envolveu-se com uma organização papal criada para ajudar refugiados. Eles ajudavam os refugiados fornecendo documentos falsos de identificação. A organização deveria ajudar judeus e outras vítimas da opressão nazista, mas também era usada para outros fins. Em 1945, Rudau foi escolhido pelo Papa para ser seu representante perante os falantes de alemão mantidos na Itália em campos de internação. Isso permitiu o contato de Rudau com diversos fugitivos nazistas procurados. O mais importante entre eles era Walter Reuff, chefe do Serviço de Segurança da SS na Itália. Antes de ir para a Itália, Reuff esteve envolvido na perseguição a judeus e eslavos na Polônia e no oeste da Rússia.
Ele inventou a câmara de gás móvel, que fez pelo menos 100 mil vítimas. Ruyff também teve seu papel na ocupação alemã na Itália, logo após a rendição aos aliados. Era um regime brutal. Quando o exército alemão na Itália se rendeu, em 1945, Ruyff conseguiu um passaporte falso, mas não chegou muito longe. Foi encontrado por soldados americanos e preso. Um padre católico transferiu Ruyff da cadeia para um hospital militar americano, de onde ele foi liberado depois. Agentes do Departamento de Informação conseguiram prendê-lo. O que eles fizeram foi chocante. Eles descreveram para Ruyff as atividades comunistas no norte da Itália. Walter Ruyff seria tão útil nesse caso que foi libertado da cadeia e voltou ao seu apartamento em Milão. Ruyff entrou em contato com Rudal, que o apresentou a um arcebispo fervorosamente anticomunista. Ele deu dinheiro a Ruyff, além de um passaporte da Cruz Vermelha para a Síria. Mas em vez de fugir, Ruyff voltou a Milão para criar uma rota de fuga para os nazistas com Rudal. Eles contaram com a ajuda de um colega da SS que tinha feito fortuna com falsificação de dinheiro. Esse dinheiro ajudava a financiar as fugas. A rede secreta de Ruyff e Rudal permitia que os nazistas embarcassem em navios em Gênova, rumo ao Oriente Médio ou à América do Sul. A região do Tirol, perto de Murano, na Itália, era o ponto inicial da rota de fuga. Lá, um dos diversos centros que abrigavam os alemães fugitivos era Schloss Hametz. Um ex-caçador de nazistas descreveu o que acontecia lá dentro. That was the headquarters for bringing the Nazis out of Germany and Austria into Italy. It was also the headquarters for the money laundering. The SS had used Jewish forgers and engravers, if you will, to make millions of counterfeit British pounds and American dollars. They were substituting the phony money into the banks of the Third Reich and taking the real foreign reserves and bringing them to Rome. That became the basis for the Nazi flight capital. A organização se chamava Odessa e significava Organização dos Angehörigen da SS, ou seja, ex-membros da SS. Um dos homens mais abomináveis a usar a rota de fuga foi Adolf Eichmann. No verão de 1950, ele abriu mão do disfarce como dono de granja e fugiu da Alemanha. Adolf chegou ao porto de Gênova, na Itália, e ficou escondido em um monastério. No dia 14 de julho, viajando com passaporte falso e com um nome diferente, Eichmann conseguiu visto para a Argentina e viajou para Buenos Aires. Josef Mengele também era usuário da Odessa. Na primavera de 1949, foi levado para a Argentina, onde encontrou Hans Ulrich Rudel, que pilotava bombardeiros para a Luftwaffe. Rudel havia se tornado representante comercial de empresas alemãs na Argentina, onde seus clientes era a fábrica de implementos agrícolas de Mengele. Rudel sabia que a pessoa que ele estava recebendo sob o nome de Helmut Gregor era, na verdade, Josef Mengele. Walter Ruyff usou seu passaporte falso para ganhar a liberdade. Durante algum tempo, morou na Síria, onde a Odessa tinha vários centros de proteção. A Síria era um dos destinos mais procurados pelos nazistas em fuga, desde a derrota para Israel na Guerra de 1948. Da Síria, Ruyff foi para o Chile. A América do Sul era o destino preferido por incontáveis criminosos nazistas. Muitos regimes sul-americanos apoiavam os nazistas, porque também eram profundamente anticomunistas. Além disso, comunidades de imigrantes alemães haviam se estabelecido nesses países.
Antes da guerra, os nazistas estabeleceram contato com essas comunidades e enviaram navios em missões de boa vontade, o que levantou suspeitas entre os americanos. O FBI recebeu uma autorização especial para atuar fora do território americano e monitorar esses imigrantes alemães. Depois da guerra, essas comunidades ajudaram nazistas a se esconder sob uma identidade completamente diferente. O líder argentino Juan Perón era famoso por sua complacência com os fugitivos nazistas. Ele fez parte do governo militar argentino durante a Segunda Guerra e depois foi presidente do país por 9 anos. Acredita-se que Perón tenha recebido grandes somas de dinheiro para autorizar os nazistas a ficar em seu país. Perón e a embaixada alemã em Buenos Aires tornaram-se a principal base operacional da Odessa, na América do Sul. Os ideais pró-nazistas e anticomunistas de Perón e sua mulher Evita eram compartilhados por muitos argentinos de origem alemã e italiana. Neste bairro de Buenos Aires, Joseph Mengele vivia tranquilamente e aparecia com seu nome verdadeiro na lista telefônica da cidade. Ex-oficiais da Wehrmacht treinaram o exército de Perón. Eles continuaram usando seus antigos uniformes e diversos técnicos alemães comandavam muitas das indústrias argentinas. Mas os aliados não ignoravam essas atividades. Em 1947, um relatório feito pelo Serviço de Informação americano em Roma confirmou que o Vaticano era a organização que ajudava os nazistas a fugir. Bill Gowen ajudou a fazer o relatório. There were hundreds of thousands of refugees here of many nationalities. There were Poles, there were Croatians, there were Hungarians, Romanians, Germans, Austrians, Italians who had no place to live. And all these people were looking for identity papers, for a place to stay, for food, and some sort of support. And in this teeming mass of humanity, the war criminal who was on the run could hide himself very easily and was very difficult to find them. As diversas provas do trabalho do bispo Rudal com os criminosos de guerra nazistas ameaçavam tornar-se um escândalo para o Vaticano. Em 1952, Rudal foi obrigado a deixar o cargo, mas o envolvimento do Vaticano não acabou por aí. Acredita-se que os padres católicos tenham organizado a fuga de muitos colaboradores importantes que não eram alemães. Um deles era Ante Pavelić, líder da Croácia, que apoiou os nazistas durante a Segunda Guerra. Como líder do partido fascista Ustashi, Pavelić e seus seguidores foram responsáveis por ataques violentos contra sérvios, judeus e ciganos. 500.000 de pessoas foram massacradas por eles. Muitas vítimas foram obrigadas a se tornar católicas. O Vaticano dava muito apoio à Croácia, que era considerada um país importante na rivalidade com a Igreja Ortodoxa da Sérvia. O próprio Papa defendia as atividades de Pavelić, concedendo a ele uma audiência, apesar dos protestos dos aliados. Um padre croata, Krunoslav Draganović, fez de tudo para que Pavelić não fosse punido pelos aliados. Em Roma, Draganović trabalhava para a Cruz Vermelha Croata. Assim como Rudal, conseguia fornecer documentos falsos aos refugiados. Esses documentos foram concedidos a Pavelić e outros membros do Ustashi, que estavam fugindo dos sérvios em 1945. Vários países sul-americanos concediam vistos de permanência para católicos merecedores. Draganović vendia esses vistos por $1.500 cada um. Então, em 1947, ele fez contato direto com o regime pró-nazista da Argentina. A glamurosa esposa de Juan Perón, Evita, fez uma visita muito comentada a Roma. Foi o auge das relações dos nazistas com a América do Sul. Evita conseguiu uma audiência com o Papa e depois foi encontrar Draganović. O encontro foi fundamental para a fuga de Pavelić. Until Eva Perón met Draganović,
None of these people, none of these Croat war criminals had gone to Argentina. Within 2 months, Pavelic arrived in Buenos Aires and had no problems there. Evita até visitou Gênova, cidade portuária italiana por onde muitos líderes nazistas conseguiram fugir. Next to her husband, Evita Peron was the most guilty person in the world in terms of the flight of Nazi war criminals. The greatest crime in human history went unpunished, largely because this egotistic young woman sought to increase her status with the Vatican and with the leading nations in Europe. Acredita-se que Draganovich fosse membro de um grupo católico chamado Intermedium. Nos anos 40 e 50, esse grupo era famoso por enviar nazistas para fora da Europa Ocidental. O Serviço de Informação americano estava envolvido com o Intermedium e costumava recrutar agentes nessa organização. Esses agentes eram usados para formar grupos rebeldes por trás da cortina de ferro e da porção comunista da Europa. Outra rede usada pelos nazistas era comandada por uma das figuras mais heróicas do Terceiro Reich, Otto Skorzeny, assistente pessoal de Hitler e líder das forças especiais alemãs. Skorzeny conseguiu fugir da punição dos aliados e ajudou muitos outros nazistas, criando uma rede de contatos secretos e centros de proteção que levavam as pessoas da Espanha fascista até a América do Sul. Otto Skorzeny chegou a ser considerado pelos aliados o homem mais perigoso na Europa. Ele ficou famoso em setembro de 1943 ao liderar uma ofensiva para resgatar Benito Mussolini. Com o fim da guerra, Skorzeny entregou-se aos soldados aliados, mas em 1948 fugiu da cadeia com a ajuda de colegas da SS disfarçados de soldados americanos. Foi então que Skorzeny entrou para o mundo do serviço de informação dos aliados, fazendo contato com agentes americanos. Eles o ajudaram a abrir uma empresa de importação e exportação na Espanha. O líder fascista espanhol Francisco Franco simpatizava com os nazistas. Skorzeny criou seu próprio esquema de fugas, chamado Die Spine, a aranha. Ele criou uma rede de centros de proteção na Espanha e no resto da Europa. Skorzeny era muito amigo de Juan Perón e acredita-se, inclusive, que tenha se envolvido com sua esposa, Evita. Em 1952, casou com a filha de Hjalmar Schacht, o ministro da Economia de Hitler nos anos 30. Hjalmar foi inocentado dos crimes de guerra e era dono de um império bancário com base em Hamburgo. Mas ele também foi responsável pelo ouro tirado clandestinamente da Alemanha no final da guerra. Skorzeny conseguiu escapar dos aliados. Em 1959, mudou-se para a Irlanda e comprou uma propriedade em Kildare. Ele continuou em contato com Juan Perón e em 1964 compareceu a uma missa póstuma para Evita em Madrid. Skorzeny morreu de câncer em 1975 e ao funeral compareceram muitos de seus colegas que cantavam abertamente os hinos fascistas. Mas não eram apenas os nazistas que facilitavam a fuga de seus colegas. Na guerra contra o comunismo soviético, com a Alemanha na linha de frente, o Serviço de Informação americano recorreu a ex-agentes nazistas para conseguir informações sobre as ameaças de esquerda. Um desses nazistas fez seu próprio plano de fuga. O general Reinhard Gehlen era chefe do Serviço Alemão de Informação no fronte oriental. Ele microfilmou e enterrou registros de suas operações secretas contra o Exército Vermelho. Esse foi seu passaporte para a liberdade. Quando a guerra acabou, Gehlen escapou do Exército Vermelho.
Levou com ele as microfilmagens e entregou-se aos americanos. Depois de ser interrogado nos Estados Unidos, voltou para a Alemanha e reuniu sua antiga equipe em uma sede na cidade de Munique. Ele começou a trabalhar sob o comando do Serviço de Informação americano. Voltou a fazer contato com ex-agentes alemães que estavam agindo infiltrados no leste europeu. Também chamou ex-agentes que atuavam no Departamento do Exterior. Mas é provável que tenha ajudado muitos ex-nazistas a fugir. Gehlen entrou em contato com Otto Skorzeny e pode ter ajudado o colega a se estabelecer na Espanha. Talvez Gehlen seja o mais aceitável dos agentes alemães recrutados pelo Serviço de Informação, mas nossa próxima história é sobre um agente capaz de macular todos os outros envolvidos. Klaus Barbie era chefe da Gestapo na cidade de Lyon, na França. Seus atos de barbárie lhe renderam o apelido de Carniceiro de Lyon. O grande golpe de Barbie foi a prisão de Jean Moulin, o chefe da resistência francesa. Moulin havia conseguido unir facções inimigas no movimento francês de resistência de 1940. Por causa da brutalidade e das torturas de Barbie no interrogatório, Moulin morreu. No dia 6 de abril de 1944, caminhões alemães chegaram a uma aldeia francesa. Eles invadiram uma escola usada como refúgio para crianças judias. Foi um momento brutal, em que crianças de apenas 3 anos de idade foram presas. As crianças foram levadas para Auschwitz, na Polônia. Sua viagem terminou em uma câmara de gás. Um telex descrevendo os acontecimentos foi assinado por Klaus Barbie. Ao final da guerra, a atuação de Barbie na França contabilizava mais de 4.000 mortos e mais de 7.000 deportados. Ele foi considerado um dos maiores criminosos de guerra, procurado por homicídio e tortura em Lyon. Mas ninguém conseguia encontrar Barbie. Ele fugiu para a Alemanha e conseguiu se esconder em meio ao caos do pós-guerra. Os agentes que ajudaram na fuga eram americanos. Esse é um dos episódios mais sombrios da caçada aos fugitivos nazistas. Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, responsável pela morte de milhares de homens e mulheres franceses. Em 1945, ele não foi levado à justiça, mas fugiu e não foi com a ajuda de colegas nazistas, mas sim de agentes do Serviço de Informação americano. Quando as relações pós-guerra entre a União Soviética e os aliados do Ocidente foram piorando, as habilidades dos agentes da Gestapo passaram a ser úteis. Com o início da Guerra Fria, Barbie foi contratado pelo Serviço de Informação americano na Alemanha Ocidental. Nos primeiros anos de paz na Europa, o movimento político era contrário a qualquer resquício de nazismo ou fascismo. Os Estados Unidos temiam que muitos países europeus elegessem governos de extrema esquerda. O Serviço de Informação precisava de Barbie para coletar dados sobre agentes comunistas na Europa. Ele ficou instalado em uma casa confortável em Augsburg. Houve tentativas de interrogá-lo sobre seu passado, mas sua utilidade para o regime era muito maior do que a determinação de puni-lo. Em 1948, a Rússia isolou Berlim Ocidental. O mundo estava prestes a ver um conflito armado e Barbie continuava sendo útil. O agente Eugene Kolb estava disposto a ignorar o passado de Klaus. The only thing we knew about Barbie and where we felt embarrassed was that he was an ex-Gestapo official, and that was an acute embarrassment, number one, simply because of the opprobrium attached to the Gestapo, and number two, a clear-cut violation of the automatic arrest category. And the automatic arrest category was still in force. He should have been interned, and he wasn't. So we did not really have any information that he was a major war criminal, and balance that off against his great utility to our organization
we did not have any great pangs of conscience, shall I say. Quando os franceses souberam que Barbie estava trabalhando para os americanos, ficaram furiosos. Eles exigiram sua extradição. Sua presença passou a ser constrangedora para o governo americano, mas houve relutância em entregá-lo às autoridades francesas. Seus conhecimentos sobre o serviço secreto americano poderiam ser passados a agentes comunistas. Por causa disso, os Estados Unidos planejaram sua fuga, seguindo a velha rota que levava da Alemanha nazista até Gênova e depois para a América do Sul. Jim Milano foi o responsável pela operação. Everybody that went through the red line was personally accompanied to the ship by a member of our organization. You sent them down under all sorts of disguises as American soldiers, as business people. You procured clothing for them. It was quite an operation. There was quite a briefing. They would go to one of our safe houses prior to departure and would be briefed on what to say, how to act. Barbie recebeu $5.000 e um novo nome, Klaus Altman. Ele foi com a família para La Paz, na Bolívia, onde se tornou um executivo bem-sucedido, usando sua experiência de guerra para dar consultoria a diversos regimes militares na região. Parecia que Barbie, além de Eichmann, Mengele e Stangl, conseguiriam fugir da justiça. Mas muita gente não estava disposta a aceitar isso e acreditava que a falta de punição para esses nazistas era inaceitável. Esse grupo de pessoas eram os caçadores de nazistas. Simon Wiesenthal fazia parte desse grupo. Judeu austríaco, ele escapou da morte nos campos de concentração nazistas e estava determinado a se dedicar integralmente à localização dos fugitivos nazistas. Nem todo mundo compartilhava com ele a crença na organização Odessa, mas ele queria provar que ela existia. Adolf Eichmann foi o primeiro fugitivo nazista a sentir a ira de Simon. Eichmann planejou e supervisionou o massacre de milhões de judeus. Simon viu sua assinatura em inúmeros documentos que comprovavam mortes causadas pela SS. Eichmann era um dos primeiros na lista de procurados, mas como encontrá-lo? Eichmann utilizou a rota de fuga para a Argentina, mas o governo argentino jamais concordaria em extraditá-lo. No início de 1960, o Serviço Secreto Israelense enviou agentes a Buenos Aires. Eles vigiaram a casa de Eichmann por várias semanas. Enquanto ele esperava o ônibus, 4 homens o obrigaram a entrar em um carro. Eichmann protestou, disse que era o homem errado, mas os agentes examinaram o suspeito e colocaram o cap da SS na cabeça dele. Aquele era o homem certo. Eichmann foi levado até o aeroporto de Buenos Aires e colocado clandestinamente em um voo. Em 1961, Eichmann foi a julgamento em Israel. Após 8 meses, foi considerado culpado e condenado à morte. O próximo na lista dos monstros nazistas era Josef Mengele, o médico responsável em Auschwitz. Ele conduziu experimentos repulsivos com prisioneiros judeus, além de ordenar a morte de muitos na câmara de gás. Simon queria pegá-lo, mas Mengele sempre conseguia escapar dos caçadores de nazistas. Ele fugiu da Argentina pouco antes de Eichmann ser capturado. Hans-Ulrich Rudel conseguiu cidadania paraguaia para Mengele. 2 anos depois, ele saiu de lá e foi para o Brasil, onde viveu tranquilamente até 5 de fevereiro de 1979. Naquela manhã, Mengele foi nadar em uma praia a 65 quilômetros de São Paulo. De repente, sofreu um derrame e morreu afogado. Em junho de 1985, em uma pequena cidade perto de São Paulo, o túmulo de Wolfgang Gerhard foi aberto. Lá dentro estava o corpo de Josef Mengele. Seu crânio foi levado para exames. Foi um golpe para Simon, que pretendia levá-lo a julgamento.
Em 1992, cientistas ingleses compararam o DNA do cadáver com o DNA fornecido pela família de Mengele. O resultado confirmou que o corpo era mesmo do Anjo da Morte. Mas os caçadores de nazistas tiveram mais sorte com Franz Stangl. Comandante do campo de extermínio de Treblinka, perto de Varsóvia, ele foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de prisioneiros. Stangl foi descoberto no Brasil. O governo alemão fez um requerimento e conseguiu a extradição. Em 1970, Stangl foi a julgamento na Alemanha. Uma maquete de Treblinka foi construída e Stangl foi exposto abertamente aos seus crimes contra a humanidade. Simon ocupou seu lugar no tribunal. Stangl foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. 1 ano depois, morreu. A organização Odessa continuava operando sempre às escondidas, mas mesmo assim chamava a atenção de alguns caçadores de nazistas. Foi preciso um best-seller para trazer a organização à tona e indicar que o fim estava próximo para a rota de fuga. Em 1972, o escritor inglês Frederick Forsyth publicou o livro O Dossiê Odessa. O livro contava como os nazistas haviam fugido da Europa quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Eles usaram uma rede complexa de acordos secretos e amigos em postos importantes. Esse era o caminho para a liberdade na América do Sul. O livro causou furor no mundo todo. Agora todos sabiam que Odessa era o nome dessa associação de ex-nazistas que pretendiam ajudar uns aos outros a fugir da justiça. Mas muitos ainda acreditavam que o dossiê Odessa era uma obra de ficção. Aqui, Hans-Ulrich Rudel assina cópias de sua autobiografia. Só depois de 20 anos, as revelações dos governos da América do Sul confirmariam a verdade por trás da lenda. O casal, Sergei e Beate Klarsfeld, foram atrás de Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon. Eles o encontraram no Peru, mas Klaus Barbie fugiu para a Bolívia, onde se identificava como Altman. Embora Barbie sempre contasse com a proteção cuidadosa do serviço secreto americano, os Klarsfeld conseguiram encontrá-lo. Em uma entrevista para a televisão, em 1972, ele disse que não era Klaus Barbie e que não conhecia sua vítima mais famosa. Em 1983, a pressão política contínua deu resultado. Klaus Barbie acabou sendo preso na Bolívia. A França e a Alemanha pediram sua extradição e o carniceiro finalmente foi expulso. Ele voltou para Lyon, onde as atrocidades foram cometidas, e foi acusado de crimes contra a humanidade. Depois de 4 anos de investigações detalhadas, o julgamento teve início em maio de 1987. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. 4 anos depois, morreu de câncer. Beate e Sergei Klarsfeld também foram atrás de Walter Rauff, um dos criadores da organização Odessa e inventor da câmara móvel de gás. Em 1966, ele foi encontrado no Chile e deu uma rara entrevista. My case was decided in Chile. The Chilean government gave me permission to live and to work here. And therefore, I am under protection of the Chilean government like any Chilean citizen, and therefore there is nothing to be afraid of. Rauff achava que as autoridades chilenas não iriam extraditá-lo, mas em 1984, Beate Klarsfeld organizou uma manifestação diante da casa dele. Toda a verdade foi revelada. 1 ano depois, Rauff morreu em Santiago. Os velhos amigos não tiveram medo de fazer a saudação nazista.
Muitos nazistas que acreditavam ter fugido da justiça acabaram sendo desmascarados. Em 1992, a revelação final que provaria a existência da Odessa veio à luz. Naquele ano, Carlos Menem, presidente da Argentina, ordenou que o governo e as instituições públicas divulgassem os arquivos sobre os nazistas. Eles foram entregues ao Arquivo Nacional em Buenos Aires para divulgação ao público. Os arquivos revelavam uma extensa rede europeia, na qual o Vaticano, agentes corruptos da Cruz Vermelha e membros do governo, simpáticos ao nazismo na Espanha e na Itália, ajudaram os criminosos nazistas a escapar da justiça. O mito da organização finalmente tornou-se um fato. Foi uma revelação sinistra e profundamente perturbadora. Beatriz Gurevitch é uma historiadora argentina convidada por organizações judaicas para analisar os arquivos recentemente revelados. O dossiê sobre Mengele revela que ele entrou na Argentina em 1949 usando documentos com o nome de Gregor Helmut, fornecidos pela Cruz Vermelha Internacional. Quando Beatriz procurou mais informações, encontrou dificuldades. Os ministros argentinos não disponibilizaram documentos que estavam fora do país, dizendo que o transporte seria muito caro. After a time he said that he couldn't bring them because the foreign minister told him they had no budget to do so. I don't know if the minister said that, because sometimes in Argentine bureaucracy is much more regressive. Em julho de 1994, a investigação sobre os nazistas na Argentina sofreu uma grande guinada. Uma bomba explodiu em Buenos Aires, destruindo um prédio onde funcionavam organizações judaicas. 86 pessoas morreram na explosão. A princípio, as suspeitas recaíram sobre extremistas islâmicos, mas provavelmente era um ato de forças dentro da Argentina que continuavam ligadas aos criminosos de guerra nazistas. O aviso era claro: não procurem mais. Hoje, muitos judeus argentinos acabaram optando pela discrição, mas Beatriz não desiste. I think that terrible terrorist bombing was the turning point. I think that some Jews became afraid and they acted as Argentine ideological anti-Semites say, don't make waves and nothing will happen. So they didn't want to make waves. 50 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas ainda tinham o poder de interromper brutalmente as investigações sobre o seu desaparecimento. Ainda hoje o medo e a polêmica afligem a comunidade judaica. Mas Simon e outros caçadores de nazistas, assim como o escritor Frederick Forsyth, fizeram bem em revelar a história da Odessa, mesmo que o processo para silenciar os céticos tenha sido lento. Durante anos, criminosos nazistas conseguiram fugir, espalharam-se pelo mundo graças a um grupo bem organizado e com orçamento alto. Sua influência ia desde o Vaticano até a Cruz Vermelha e o governo dos Estados Unidos. Alguns dos maiores monstros da Segunda Guerra Mundial terminaram seus dias expostos à opinião pública. Ainda assim, incontáveis oficiais nazistas nunca foram localizados. Seus crimes acompanharam todos eles para o túmulo. E seu paradeiro é um dos maiores segredos da Segunda Guerra Mundial.